Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom. Não chamem de rombo. Vamos lembrar, hoje o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né, que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando um resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. Não chamem de rombo. Né, se vai ter déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e as despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Não chamem de rombo. Olha, a minha decisão passou pela decisão do Bolsonaro. Obviamente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por alinhamento de ideias, por ser um amigo, por ser uma pessoa que de fato luta por pautas profundas aqui na Câmara, mas por um acordo, né, do Bolsonaro feito com o Hugo Mota. Confesso que eu não sei a totalidade desse acordo, mas espero que a anistia esteja entre esse acordo. Optei por seguir a orientação do presidente Bolsonaro. Que inclusive também, anos anteriores, também já foi sozinho, né, candidato à presidência da Câmara, fez um discurso que eu também concordo de essência, mas que nesse momento, né, teve uma mudança de posicionamento e vou confiar. Eu sempre falo que quem confia nunca erra, quem erra é quem quebra a confiança. Então eu espero de verdade que, independente de quem vença aqui as eleições hoje, que faça uma presidência voltada para o Brasil. A pauta da anistia, quanto mais passa o tempo, mais a verdade vem à tona e se vê que não houve tentativa de golpe no Brasil. Começa com aquela falsa minuta de golpe, você vai ver, é um rascunho de projeto a ser enviado para o Congresso de Estado de Sítio. Uma coisa apócrifa, né? O Bolsonaro fora do Brasil, um golpe que a própria Polícia Federal agora já dá mais um reforço que não houve golpe. Porque um golpe durante o recesso, com ninguém em Brasília, sem força armada, sem pessoas armadas, e agora a PF dizendo que não há sequer grandes financiadores desse golpe. Que golpe é esse que também não tem dinheiro para ser feito? Né? E um golpe que o presidente Bolsonaro sempre se colocou contrário. Um presidente que nomeou comandantes de aeronáutica, exército e marinha indicados pelo Lula ainda durante o seu governo e que vai para fora do país num gesto muito claro e óbvio de que não tinha mais o que ser feito aqui, e tanto é que em 1º de janeiro de 23 sentou na cadeira de presidente o Lula. Então, assim, cada dia que passa, eu acho que o contexto político vai mudando e a verdade aparecendo, há uma chance cada dia maior de aprovarmos a anistia aqui no Congresso. Meus amigos, esse Brasil nosso é difícil, né? É difícil demais. Vou te mostrar, então, somente a minha opinião aqui sobre Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com apoio de Bolsonaro e família Bolsonaro. Inclusive, Nicolas Ferreira, quem também se deu bem no Congresso Nacional foi Hugo Mota, presidente da Câmara, com apoio dos Bolsonaros. Cara, depois que o Senado anunciou a vitória do Alcolumbre, e pouco tempo depois eu viria a vitória também sendo anunciada do Hugo Mota na Câmara, mas o Alcolumbre, presidente do Senado a partir de agora, e depois disso já deu declarações na Globo News, inclusive falando que não vai haver anistia, né, dando a entender que não vai mexer com a anistia, que isso não é prioridade. Os brasileiros que estão sofrendo na cadeia vão continuar sofrendo injustamente. E Davi Alcolumbre, cara, sabe o que está aparecendo para mim? O Bolsonaro apoiou Davi Alcolumbre não pensando em anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, não pensou também no bem do povo brasileiro. Esse xadrez 4D aí tá assim, para começar, eu voltei no Bolsonaro, tá? Em 2022, em 2018 eu não estava no Brasil, então não consegui votar a tempo, mas eu apoiei, fiz campanha, e fiz campanha, nunca critiquei praticamente o Bolsonaro. De vez em quando assim a gente fica descontente com a situação, mas em modo geral a gente não ataca, né? Eu até fiquei surpreso que o Rutan do canal Apenas a Minha Opinião, do qual eu inspirei para criar o nome deste canal, inclusive, você deve ter percebido. O Rutan, recentemente, ele tem aí dado declarações dizendo que se arrepende de ter atacado o Bolsonaro durante a pandemia e até antes, né? A partir do governo. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, entrou e várias pessoas meio que pularam do barco ali do bolsonarismo para começar a atacar o Bolsonaro em quase que todas as decisões do Bolsonaro ali eram atacadas. E o Rutan, ele fala algumas coisas interessantes, especialmente sobre a economia, que não teve presidente no Brasil com a economia melhor que o Bolsonaro. Isso é verdade. Foi o melhor presidente da história do Brasil, cara. Com todos os polêmicos, com todos os erros, todas as polêmicas. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas.
astronauta Marcos Pontes, 4 votos. Senador Davi Alcolumbre, 73 votos. Senador Eduardo Girão, 4 votos. Nenhum voto em branco. Total, 81 votos de senadores e senadoras. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2025-2026, o senador Davi Alcolumbre. Agradecendo a todos os candidatos que participaram desse pleito, cumprimentando o senador Davi Alcolumbre, externando minha profunda gratidão aos senhores senadores e senhoras senadoras, convido o presidente eleito do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, para ocupar a presidência do Senado Federal. Muito obrigado. Olha, a minha decisão passou pela decisão do Bolsonaro. Obviamente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por alinhamento de ideias, por ser um amigo, por ser uma pessoa que de fato luta por pautas profundas aqui na Câmara, mas por um acordo, né, do Bolsonaro feito com o Hugo Mota. Confesso que eu não sei a totalidade desse acordo, mas espero que a anistia esteja entre esse acordo. Optei por seguir a orientação do presidente Bolsonaro. Que inclusive também, anos anteriores, também já foi sozinho, né, candidato à presidência da Câmara, fez um discurso que eu também concordo de essência, mas que nesse momento, né, teve uma mudança de posicionamento e vou confiar. Eu sempre falo que quem confia nunca erra, quem erra é quem quebra a confiança. Então eu espero de verdade que, independente de quem vença aqui as eleições hoje, que faça uma presidência voltada para o Brasil. Eu vou... Antes de falar sobre o direito do voto, eu vou mostrar para vocês todas as violações dos meus direitos feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Podem filmar, pode tirar foto. Tem mais ali para puxar, quem quiser pode puxar. Cada folha dessa é uma violação ao direito de um parlamentar. Aqui não tem nada sobre 8 de janeiro, não tem nada sobre perseguição de presos políticos, tem apenas de um senador da República, que hoje, coincidentemente, chama Marcos Duval. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Olha, a pauta da anistia, quanto mais passa o tempo, mais a verdade vem à tona e se vê que não houve tentativa de golpe no Brasil. Começa com aquela falsa minuta de golpe, você vai ver, é um rascunho de projeto a ser enviado para o Congresso do Estado de Sítio. Uma coisa apócrifa. O Bolsonaro fora do Brasil, um golpe que a própria Polícia Federal agora já dá mais um reforço que não houve golpe. Porque um golpe durante o recesso, com ninguém em Brasília, sem força armada, sem pessoas armadas, e agora a PF dizendo que não há sequer grandes financiadores desse golpe. Que golpe é esse que também não tem dinheiro para ser feito? E um golpe que o presidente Bolsonaro sempre se colocou contrário. Presidente que nomeou comandantes de aeronáutica, exército e marinha, indicados pelo Lula ainda durante o seu governo, e que vai para fora do país num gesto muito claro e óbvio de que não tinha mais o que ser feito aqui, e tanto é que em 1º de janeiro de 23 sentou na cadeira de presidente o Lula. Então, assim, cada dia que passa, eu acho que o contexto político vai mudando e a verdade aparecendo, há uma chance cada dia maior de aprovarmos a anistia aqui no Congresso. Os fins Bravo. não justificam os meios. O errado é... E aí, agora, cá pra nós, ele não votou pelo Brasil, do Alcolumbre, não apoiou o Alcolumbre pelo Brasil e não apoiou pelos presos políticos do 8 de janeiro. O que isso aí me faz entender, depois da declaração do Alcolumbre para a Globo News, dizendo que não vai ter anistia no que depender dele, que isso não é pauta e que também senadores não podem interferir no governo, ou seja, ele estava abraçando, depois de ganhar a presidência do Senado, estava abraçado lá com aquele, até esqueci o nome daquele petista lá que é o maior criador de fake news na campanha eleitoral lá de 2022. Vocês vão lembrar quem é. Tá aparecendo aí, certamente apareceu aí nos vídeos. Mas o Bolsonaro não tá fazendo pelo povo, nem pelos presos políticos, tá fazendo pela cabeça dele, cara. Ele não quer ir preso, ele tá salvando o rabicó dele, é isso. Como é que você pode colocar alguém lá que não deu 24 horas, o cara tá dando entrevista para a Globo News, ou seja, Globo Lixo, dizendo que a anistia dos presos políticos
Não é nada importante para grandes coisas. E o Nicolas Ferreira, eu depois, quando foi anunciado pelo Senado, como eu dizia, eu comentei no post lá do Senado, comentei algo mais ou menos assim. Eu quero ver depois esses mesmos deputados que estavam aplaudindo e apoiando o Alcolumbre e o Hugo Mota, quero ver eles chamar esses dois de covarde. Quero ver esses deputados de, entre aspas, direita, chamar o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota de covarde, de frouxo, de traidor da pátria. Quero ver. E o seu Nicolas? E o Bolsonaro? E o Eduardo Bolsonaro? Flávio Bolsonaro? Quero ver depois. Gustavo Gaia? Quero ver vocês chamarem ele dos adjetivos que vocês chamaram o Pacheco. Falando, depois vocês vêm dizer o que falaram do Pacheco. Se nós soubéssemos. Outro caso totalmente diferente, porque todo mundo já conhece a capivara do Alcolumbre. Todo mundo já sabia muito bem do que se tratava. Ele já estava lá nessa brincadeira, a gente ainda sabia o que estava vindo por aí. Vocês acham mesmo que o Xandão não estava de mãos dadas com ele? Pelo amor de Deus. Destravar esse crescimento. Bom, primeiro, boa tarde, Débora, boa tarde, Naca, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Faz tempo que eu não dou uma entrevista de economia. Por isso a gente está tão orgulhoso de tê-la aqui. Eu não dou uma entrevista de economia. Mas, assim, o que eu acho, Débora e Naca e todos que estão nos ouvindo, assim, o que trava o crescimento é a que a gente escutou agora mesmo, juro alto no varejo, que é o... Fala, é no varejo, mas o varejo é que puxa tudo, é que puxa a indústria, é que puxa tudo. Então, juro alto realmente trava trava o investimento e trava também as vendas, trava tudo. E quando não vende, não tem a indústria, não tem tudo. Então, assim, por outro lado, a preocupação com a inflação é uma preocupação do pessoal, é uma preocupação geral, mas também a gente tem que dizer que a inflação está muito em setores. É muito, muito preocupante quando começa a faltar produto, que aí vem a lei do mercado. Então, assim, os juros altos, uma falta de perspectiva também, a onda negativa, atrapalha muito, muito, muito. Então, a gente não vê tanta coisa boa que acontece, mesmo na área econômica, que vocês sabem disso, a gente não vê também dando ênfase para isso. Então, essas duas coisas atrapalham demais o crescimento, e porque desenvolve. Mas... O cidadão está pedindo anistia antecipada. Ou seja, não, você primeiro vai ser julgado, você cometeu muita barbaridade, você vai ser julgado, você vai ser apreciado, você vai ter o seu advogado de defesa. Eu só quero que você tenha a presunção de inocência que eu não tive. Mas tem que ser ouvido, vai pedir anistia, sabe? Quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair, todo mundo apavorado, e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe, ungido pelas massas, sabe? O que não aconteceu. O que aconteceu é que as instituições assumiram a responsabilidade pela democracia e você agora está num processo de investigação. Você prestou o primeiro depoimento seu, vai prestar outro depoimento. Eu sei que quando o cara é covarde, ele não fala. Quando o cara é covarde, ele vai prestar depoimento, o advogado fala, não fala nada, não fala nada. E eu sei que ele foi lá e ficou quietinho com a boca fechada, porque ele fala bobagem o dia inteiro. Ele fala bobagem quando era presidente, de manhã, de tarde e de noite, levantava 4 horas. Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar. Hoje, o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né, que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando um resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. Né, o foco com os Correios é que seja uma empresa lucrativa. Né, se vai ter déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. As empresas estatais voltaram a investir, né, os próprios Correios voltaram a investir. O Fabiano está explicando aqui toda a mudança que eles estão fazendo interna, de para onde a empresa está caminhando, né, deixar de ter um grande foco. Além, obviamente, do serviço universal de cartas, né, de entregas internas, ele está muito focado nas compras internacionais, ele está mudando para ser uma empresa de logística nacional, de entregas nacionais também, que faz parte desse processo e, obviamente, isso gera necessidade de investimento no parque tecnológico dele. Então, ele está fazendo uma série de medidas importantes e a gente já explicou isso. Então, o resultado hoje é só
de déficit ou superávit, que é uma contabilidade puramente fiscal, só receitas e despesas no ano. Uma excelente relação com o ministro Haddad, é até uma oportunidade, sem ser advogado do ministro Haddad, mas de perceber que ele está dando o máximo de si para tentar ajudar na agenda econômica do Brasil. Infelizmente, a gente tem disputas partidárias e políticas que acabam entrando em outra esfera e acabam tentando desconstruir a figura de um homem público que está dando o máximo de si. Eu reconheço e respeito o ministro Haddad como um grande quadro do governo brasileiro, tenho uma relação extraordinária de relacionamento pessoal e já me coloquei à disposição antes da eleição, caso viesse vencer a eleição, para caminhar lado a lado com o ministro Haddad, como fiz com o ministro Paulo Guedes quando fui presidente. O que vocês estão fazendo é tentar impedir a prisão do presidente Bolsonaro e tentar colocar ele elegível. Preso do 8 de janeiro, isso aí fica para depois. Se o Bolsonaro for presidente, aí ele vai tentar meter um indulto, que não vai colar porque o Xandão vai derrubar, como derrubou o Daniel Silveira, que era, assim, ali uma prerrogativa presidencial, porém o Xandão disse que não, que quem manda é ele. E aí derrubou a prerrogativa do presidente, porque ele é, claro, né, um super juiz do STF e ele conhece a Constituição mais do que a própria Constituição. Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! E foi pelo MDB de Ulisses que cheguei nesta casa, com apenas 21 anos em 2011. Com muito orgulho posso dizer que o PMDB foi minha escola e minha faculdade de política brasileira. A memória de Ulisses deve iluminar corações e mentes nestes tempos difíceis. Ao contrário... E Marco Rubio, secretário de Estado do governo Donald Trump, cancelou o primeiro visto de uma apoiadora dos terroristas do Hamas. A estudante, entre aspas, da UCLA, Liu Lijun, foi deportada para o seu país de origem, a China, onde ela agora poderá protestar, talvez não tão tranquilamente. E aí o Bolsonaro baixou a cabeça e concordou, aparentemente. E agora, de novo, apoia a eleição do Alcolumbre, apoia a eleição do Hugo Mota e Hugo Mota fazendo referências antimilitares em menos de 24 horas também. Bolsonaro é um presidente militar e o Alcolumbre dizendo que a anistia aos presos você pode esquecer. Mas o Bolsonaro, será que não vai poder esquecer? Será que esse foi o grande acordo? Será que os brasileiros que apoiam demais o bolsonarismo, será que ainda vão ficar apoiando depois disso? Tem que ficar, não tem muito o que fazer, né? Depende do que aparecer também aí, né, de presidência. Eu vi dizer aí que talvez o Marçal vendo uma chapa aí com o Gustavo Lima, que seria bem estranho, mas tudo bem. Eu vi pessoas dizendo aí, o Pablo Sonati, se eu não me engano, no YouTube, dizendo que seria uma chapa interessante o Marçal e a Michelle Bolsonaro. Claro que isso não vai acontecer, né? Ele mesmo admite isso, que o bolsonarismo nunca permitiria isso, o Bolsonaro jamais iria permitir isso, porque inclusive o Bolsonaro já declarações dizendo que o único candidato de direita é ele, não tem outro, qualquer outro não é direita. Basicamente ele fala isso, né? Mas aí ele vem se alia com o centrão, tipo o centro-esquerda do Brasil, que é o partido do Kassab, Tarcísio de mão dada com o Kassab, Bolsonaro apoiando o candidato que Tarcísio está apoiando, que é o Nunes, do MDB, né? E no Paraná, ele até deu um apoiozinho, acenozinho para Grêmio, mas ele estava apoiando lá o candidato do PSD, que é inclusive o mesmo partido do Rodrigo Pacheco. Olá pessoal, eu vou direto ao assunto. Ontem à tarde eu recebi um áudio do PVC preocupado comigo. Ele falava assim, uma jornalista X, que é amiga nossa, está preocupada com você, Casão. Se está tudo bem, está tudo certo com você? Eu falei, pô, PVC, tá tudo tranquilo. Mandou um beijo para ela, mas por quê? Aí ele falou, pô, tem um vídeo rolando na internet falando um monte de coisa, mas é legal que você tá bem, tá tudo certo, eu vou falar pra ela. Eu fui ver esse vídeo, né? Fui procurar, porque eu não sigo redes sociais, eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Aí eu vi um vídeo assim.
Nesse mesmo lugar que eu tô, eu faço os programas da minha casa. Essa cena aí, eu poderia estar amarrando o sapato, tirando meia, coçando o pé, colocando ou tirando o chinelo, ou mexendo nos meus discos que eu coloco aqui no chão, porque de quinta-feira no All News, com o Tirone e o Arnaldo Ribeiro, eu apresento a relíquia do rock. Então eu coloco os discos aqui para eles não aparecerem caso eu mexa. Mas essas mentes doentias, perversas, covardes, disseram que eu estava achando cocaína. Assim, cara, isso não é problema meu, tá? Eles têm barulho comigo. Eu só me preocupo, só é problema meu o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso. Isso sim é problema meu. Mas para as pessoas que se interessam, pessoas do bem, eu vou explicar. Faz 10 anos que eu não bebo e não uso drogas. Faz 9 que eu não fumo. Eu troquei droga, cigarro, tudo por teatro, cinema, shows, um café, um jantar, um almoço com amigos. Como eu fiz ontem, que fui no cinema, assisti Setembro 5, recomendo, que é um filme documental do atentado terrorista na Olimpíada de 72 contra os atletas de Israel. Então é isso, gente. Não está acontecendo nada, é problema dessas mentes doentias e covardes. Tá certo? Um beijo para vocês. Cara, isso tá uma salada que não dá pra digerir no bolso do estômago de um cidadão brasileiro normal, decente. Não dá. Esse xadrez do Bolsonaro aí, cara, tá muito esquisito. Tá muito esquisito. Agora, se ele entrar na presidência e se ele conseguir, né? Porque tem que ver se vai ter código-fonte liberado, se vai ter contagem pública dos votos, o que eu duvido muito. Rapaz, esses caras não vão entregar esse negócio de bandeja, não vão largar o osso. Mas tudo bem. E aí, o que você acha de tudo isso? Deixa aqui a sua opinião. Te vejo então no próximo vídeo. Acho que aparece aqui nesse canal, né? Aparece aqui do lado. Pronto. Clica aí. Você sabe, aqui é somente a minha opinião.